Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês em mais esse dia, nesta quinta-feira abençoadíssima, preparada pelo Senhor. Hoje, último devocional de julho. Aliás, última quinta-feira também do mês de julho e o último devocional. E o Senhor preparou especialmente para que nós estivéssemos terminando os devocionais de julho na presença dele. Uma mensagem especial para que nós possamos aí meditar e finalizar o mês de julho, que será domingo, mas nós já estamos finalizando aqui com os devocionais hoje, para que fiquemos meditando e possamos realmente finalizar julho e começar agosto sempre na presença dele. E podendo aprender com as suas mensagens e poder fazer a sua vontade e sempre ser abençoado, juntamente com a nossa família. Hoje, o tema é vantagens de ser justo. E nós vamos ler o livro de Salmos, no Salmo número 92, versículos 12 a 15. Se você quiser fazer a leitura na sua Bíblia ou quiser apenas ouvir, à vontade, mas preste atenção no recado do Senhor para o último devocional do mês de julho. Salmo 92, versículos 12 a 15. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Que versículos lindos, né? Maravilhosos. Muito bem. O versículo 12, ele fala em duas árvores, palmeira e cedro do Líbano. É importante que a gente, primeiramente, faça uma análise sobre essas duas espécies de árvores. Tanto a palmeira como o cedro do Líbano são árvores frondosas, árvores belas, lindas e muito grandes. O cedro no Líbano, inclusive, do Líbano, ele chega a 40 metros de altura. A palmeira, que é mais conhecida, vocês sabem quantas palmeiras a gente não vê pelas ruas às vezes, e são grandes, muito grandes. A gente olha para cima e elas são maravilhosas, lindas. Onde elas estão, elas dão um ar assim de grandeza, de beleza, de majestade. Então, tanto a palmeira como o cedro são duas árvores que o salmista aqui colocou, inspirado por Deus, para falar e comparar o justo florescendo como essas árvores e crescendo como essas árvores. Imagina, 40 metros o cedro, e a Bíblia fala que o justo vai crescer como o cedro do Líbano. Ou seja, se um cedro chega a 40 metros, claro que uma pessoa não vai medir 40 metros, mas esse crescimento você pode colocar não na estatura física, mas em conhecimento, em saúde, em paz, em alegria, em prosperidade financeira ou em qualquer outra área da sua vida, ou seja, em todas as áreas da sua vida você pode crescer como o cedro no Líbano. Você pode dizer glória a Deus aí na sua casa ou onde você estiver? É promessa de Deus, dizendo que o justo vai florescer como a palmeira, ou seja, vai ser maravilhoso e lindo e forte como a palmeira, e vai crescer como o cedro no Líbano, vai ser poderoso como o cedro, vai ser maravilhoso e grande como o cedro no Líbano. Isso é promessa de Deus, está escrito aqui no versículo 12 do Salmo 92. Então, isso é o que está escrito e é palavra de Deus, então nós vamos acreditar, porque é Deus falando. Mas a mensagem de hoje não para só nisso, não. Nós já aprendemos muitas coisas aqui com esse versículo. Mas o que nós vamos ver é que são promessas aqui que Deus coloca, inclusive comparando a essas árvores, para o justo. Mas o que nós vamos ver agora é o que eu preciso fazer, então, para ser justo e ser igual a essas árvores.
3 lições nós vamos ver aqui, que essas lições aparecem nos próximos versículos, no 13, no 14 e no 15. No versículo 13 vem a primeira lição, que é plantados na casa do Senhor. Estão plantados na casa do Senhor. Então, para que você seja justo, você tem que estar plantado na casa de Deus. O que significa isso? Você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador e viver Jesus na sua vida. Viver Cristo. Deixar que o Espírito Santo conduza e viva dentro de você, sendo templo do Espírito Santo. Cumpra os mandamentos, estatutos, os ensinamentos de Deus. Para isso, você tem que ler a Bíblia todos os dias, assistir os devocionais, ir à igreja, assistir às pregações, para saber o que Deus está ensinando. E depois de ouvir e aprender os ensinamentos, praticá-los na sua vida. Ou seja, na sua vida secular, no dia a dia, você tem que fazer o que Deus manda você fazer. Deixar a sua carne, deixar a sua vontade de lado e fazer a vontade de Deus na sua vida. Isso é estar plantado na casa do Senhor. Viver 24 horas, independente de onde você está, na sua vida secular, seja dentro da igreja, seja na onde você estuda, se ainda estuda, no seu trabalho, dentro da sua casa, vivendo os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, os ensinamentos de Deus, sendo servo e serva de Deus, filho e filha de Deus, obedecendo a Deus em todas as coisas. E isso é estar plantados na casa do Senhor. E no versículo 3 ele diz, estando plantados na casa do Senhor, vai acontecer o quê? Florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha que coisa linda. Mas vem o segundo ensinamento, que está no versículo 14, e é dar frutos. Depois que você está plantado na casa do Senhor, na casa de Deus, você tem que dar frutos. Se conhece a árvore pelos seus frutos. E a árvore que não dá fruto, ela é cortada e jogada fora. Então você tem que dar frutos. E quando você começa a dar frutos, você dá testemunho. E através do seu testemunho, dos seus frutos, você é conhecido e traz outras pessoas para a presença de Deus. E no versículo 14 diz, na velhice ainda darão frutos. E esses frutos, não é qualquer tipo de fruto, não. Serão viçosos e florescentes. Ou seja, sempre na sua vida, independente da sua idade, você tem que dar frutos. Seja criança, seja adolescente, seja jovem, adulto ou idoso. Até o dia da sua morte você vai dar fruto. E o fruto vai ser de boa qualidade. Viçoso, bonito, florescente. As pessoas vão olhar e falar assim, nossa, mas já é tão pequeno ou tão idoso e continua assim desse jeito. Puxa, eu quero ser igual a essa pessoa. O que ela tem de especial? E aí você vai dizer, eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo. Então, dar frutos é essencial. Mas aí vem a terceira e última lição, que está no versículo 15. Anunciar o Evangelho. Ele diz, para proclamarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ou seja, o ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Você tem que falar de Deus, de Jesus para as pessoas. Pastora, mas eu preciso ir para outra cidade, para outro país? Não. Se Deus providenciar, vá. Mas não é necessário. Dentro da sua casa você pode anunciar o Evangelho para aqueles que ainda não são de Deus. Ou para que estão afastados de Deus. Na sua vizinhança, onde você trabalha, onde você estuda. Pela internet. Como, por exemplo, compartilhando esse devocional que você está assistindo. Compartilhando os cultos de domingo, os devocionais de terça e quinta. E de pregar o Evangelho. Hoje nós temos a internet, que é um meio que sem você sair da sua casa, você pode estar indo em outros países, outros estados e cidades,
compartilhando essas mensagens. Você está anunciando o Evangelho. Mas você deve anunciar o Evangelho. Não se cale. Jesus está próximo a voltar. E é obrigação sua. O anunciar o Evangelho não é obrigação dos líderes dentro da igreja, dos pastores. Não. Também deles. Mas de todos aqueles que são filhos e filhas de Deus. Servos e servas de Deus. Portanto, nós temos que estar plantados na casa do Senhor, nós temos que dar frutos e anunciar o Evangelho. E assim seremos justos, e como justos, nós floresceremos como a palmeira e cresceremos como o cedro do Líbano. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa ter falado profundamente ao seu coração, à sua alma e ao seu espírito, neste último devocional de julho, nesta quinta-feira. E que você possa meditar nesta palavra, guardá-la no seu coração, praticá-la e ser muito abençoado e abençoada pelo Senhor Jesus. Feche os teus olhos, eu quero agora orar com você. Senhor, obrigada por esses momentos que passamos na tua presença. Obrigada por esta palavra maravilhosa e abençoada, mais uma vez por esse ensinamento glorioso. Obrigada por este último devocional de julho. Pedimos, ó Deus, que continue nos abençoando nesta quinta-feira, dando-nos uma noite logo mais de descanso abençoada. Esses últimos dias do mês de julho, que vai se encerrar no domingo, que o Senhor nos abençoe ricamente e poderosamente. E que a nossa transição de meses de julho para agosto seja muito poderosa. E que quando entrarmos no mês de agosto, na segunda-feira, possamos estar aí também entrando no mês muito abençoado. Obrigada por tudo que o Senhor nos fez nesse mês de julho. E que o mês de agosto seja mais abençoado e mais maravilhoso ainda do que já foi o mês de julho. Guarda nossa casa, que nenhuma praga chegue à nossa tenda. Guarda nossa família, os nossos animais e os nossos bens. Nos cubra com teu sangue e coloca os teus anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal, seja humano ou espiritual. Fica conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, que vocês tenham um final de mês muito abençoado. Domingo, que será o último dia de julho, nós temos o culto presencial na igreja às 18 horas. Se você puder estar conosco, você é o meu convidado especial e será um prazer recebê-lo, para juntos podemos estar aí louvando ao nosso Deus e ouvindo mais uma vez, pela última vez no mês de julho, a palavra do Senhor. A semana que vem já é o mês que vem e eu aguardo vocês para os primeiros devocionais na terça e na quinta do mês de agosto. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus, tenham um final de semana e um final de mês abençoado. E até o mês de agosto e até terça-feira, em nome do Senhor Jesus.